Escalação do Corinthians, Cássio, Mantuan, Pedro Henrique, Danilo Avelar, que era dúvida, mas foi liberado. Ralf, Douglas, Pedrinho, Jadson, Romero e Roger. Ele vai provavelmente encarar um Palmeiras que o PVC classifica como time B de Brasileirão e time C de Copas. Esse será o time B do Brasileirão, mas com algumas novidades, um time diferente. Por exemplo, o provável Palmeiras terá o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vitor Luiz. Felipe Melo, Gabriel Furtado, garoto do Júnior, pode entrar. Há uma dúvida entre ele e o Jean. E o Lucas Lima, Arthur, Johan e Daverson. Ele pode dar oportunidade para o garoto ali no meio campo. Dos 20 clubes brasileiros, se você pegar 15 clubes, esses jogadores todos têm uma vaguinha nesses clubes. Eu tenho todos. a impressão que... Todos. É um time B? Olha que time B é esse, Rodrigo. Mesclado ali com o time C. Com alguma, por exemplo, Gabriel Hurtado, Papagaio, é um garoto que deve ficar no banco de reserva da manhã. Olha lá, Paulo Lima, o time do Palmeiras para amanhã. Mas você vê, o Marcos Rocha é titular Luan, sempre. O Everton Gustavo. titular sempre. O Vitor Luiz começou como titular. Vitor. Felipe Melo não se discute. Lucas Lima também não. O Daverson ganhou prestígio novamente. O Johan vem sendo titular sempre. Então, quem tem a oportunidade como ele tem e está sabendo explorar, tá certo o Felipe agora. Você já viu o ganhando, Gabriel? né? Agora, se estivesse perdendo, a galera fala, não dá pra botar time misto, pô, tem que botar só o time E titular. se perder pro Corinthians é uma repercussão diferente. Exatamente isso. Por que que outro campeonato. o Roger não conseguia fazer, o Machado não conseguia fazer isso? Porque os resultados dele nunca eram efetivos de encantar. Botava um time aqui, misturava com 4, 5 ali, tomava uma pancada. Pô, tem que jogar com os melhores. As costas. Exatamente. As costas é muito A larga. experiência do Felipe perdeu. Ele segura a peteca. Porra, segura e vai embora. Não deixa passar pro time. Vocês já viram o Gabriel Furtado jogando nas equipes lá de base do Palmeiras? Não vi, não. Ontem nós mostramos no treino aqui no Boa Tarde Fox, ele rodando como titular na equipe ali, o Filipão orientando ele. Então tá aí comprovado. Provavelmente ele vai jogar. Exatamente. Agora, o Filipão tira a responsabilidade do Palmeiras totalmente ou não? Não. Tipo assim, eu tô com um time B, entre aspas, com um menino ali no meio campo, estamos bem no campeonato e a responsabilidade é do Corinthians. O Corinthians é que vença. Se ganhar, ganhou de um time que não é o principal. Não. E se nós ganharmos, nós somos o melhor elenco do Brasil. Não é por aí, não? Não? É claro que se o Palmeiras perder o jogo, vai ter um impacto não tão grande quanto teria se o time tivesse mal. Sim. O impacto será no Corinthians, né? O Corinthians será devastador. Mas aí o André já se antecipou trocando o técnico antes, né? Não vai demitir um técnico por causa de um jogo só. Aí tira o peso de cima dele. Mas a questão do Palmeiras é essa. Óbvio, se perder, vai ter chiadeira. Vai ter reclamação, vai ter cobrança. Palmeiras e Corinthians, né? Mas vai ter menos do que teria. Agora, também é o seguinte... O Palmeiras vem jogando assim o Campeonato Brasileiro. Jogou com o Internacional lá com esse time. E disputa o título. Está a 3 pontos então, do líder. Não tira a responsabilidade, não. Não, né? Agora, eu continuo achando pouquíssimo provável que alguém consiga ganhar as 3 competições. Em algum momento vai sentir isso. Mas o Palmeiras, por enquanto, vai levando muito bem. Tem esse mês de setembro. Se virar o mês de setembro nessa mesma pegada, eu acho difícil que vire. Aí ele passa a ser um real candidato nas 3. Por enquanto, ele vive um grande momento no Campeonato Brasileiro. Mas lembre-se, apesar da expulsão do Felipe Melo, suou para passar pelo Cerro Porteño. É verdade. Vocês acreditam nessa possibilidade, embora seja... É inédita, né? No futebol brasileiro, a exceção do Santos, do Pelé, que ganhou, mas numa outra época, com uma outra competição, com menos jogos, Taça Brasil, Libertadores, Mundial, aquela coisa toda. E não era simultânea, né? E não era simultânea. Vocês acreditam nessa possibilidade? O Palmeiras tem... O canhão verde está forte para isso? O Palmeiras tem elenco para isso. Tem elenco. E eu vejo o Filipão nessa volta ao futebol brasileiro... Ele com um astral assim muito alto o astral dele, né? Porque
O Paulo ainda no início da abertura do programa aqui, no início da abertura é ótimo. Na abertura do programa aqui, o Paulo ainda falou do 7-1, né? Então ele volta a trabalhar no futebol brasileiro, ele podia até carregar um pouquinho, né? Mas ele disse que não lembra. Ele nem lembra. Ele falou, não lembra. Não, e outra coisa, muito se criticou ele de uma entrevista que ele deu, mas essa é a verdade mesmo, pô. Ele já não é o último que perdeu uma Copa do Mundo. Então agora. Mas aí não precisa alfinetar o cara que perdeu. Não, ele não alfinetou, ele só trouxe para ele. Né? Como ele disse antes da Copa do Mundo, que ele disse, bom, eu já ganhei uma Copa do Mundo, se eu perder agora, né? E ele acabou perdendo a Copa do Mundo. Ele vem muito bem, eu acho que o astral dele... o Palmeiras decolou com ele, vem, e tem um elenco maravilhoso, o Palmeiras. E tomara, eu torço para uma tríplice coroa, não por ser o Palmeiras, mas por ser um time brasileiro, né? É legal isso, pro futebol isso é legal. Michelete tá torcendo também, né, Michelete? Nosso... Fala aqui, no meu ouvido aqui. Tá torcendo, né, por uma tríplice coroa do Palmeiras, né? Sei. Michelete que é o presidente da Fiel Fox. A torcida do Corinthians. Ele quer tá torcendo pela tríplice. Agora, realmente, se há uma equipe que tem condição de buscar esse feito... Só. Eu acho que é só o Palmeiras mesmo. Né? Agora, tem Cruzeiro pela Copa do Brasil. Só Cruzeiro e Palmeiras. O Cruzeiro no Brasileiro está fora. Mas que estão disputando as três competições, só eles dois. Só Cruzeiro e Palmeiras. Não, e aí o caminho do Palmeiras? O Palmeiras tem o Colo-Colo pela Libertadores, tem o Cruzeiro na Copa do Brasil e segue vivo no Campeonato Brasileiro, pelo que vem apresentando. Agora o Filipão, ele agarrou essa oportunidade como a grande chance, né? De dar a volta por cima. Ele enxergou isso. Porque se ele consegue isso que nós estamos dizendo, ou pelo menos conquistar um título de expressão com o Palmeiras, ele dá a volta por cima. Ô, João, e detalhe, né? Com um elenco que é apropriado para o trabalho dele, né, João? Porque a dificuldade de chegar, por exemplo, se ele voltasse para dirigir um Vasco da Gama. Nesse o Davidson. Não dá. Pegar o Davidson ali, o centroavante que ele gosta. Exato. O Borjas. Então, mas se vai para o Vasco, se vai para um Botafogo, Filipão no Esporte, então pronto. Aí também tem o outro lado da moeda, né? Pegou abriu o baú do pirata, né? Encontraram aquela nau naufragada lá, lendo lá no fundo do mar, e abriu o baú, falou assim, opa, tá recheado de moedas de ouro. É o Palmeiras hoje. E aí ele falou, opa, então vou abraçar essa barca aqui. E tá fazendo muito bem, qualidade ele tem, experiência. A questão de dar a volta por cima, ele foi lá e ganhou todos os títulos. Inclusive com a China ganhar uma Copa da Ásia, pô. Mas ganhar ele aqui ganhou dentro, não, claro, onde ele levou a seleção ao maior vexame da história, né? Está muito vivo para o torcedor brasileiro, foi aqui. Quer dizer, ele ganhar na China, que tem o seu mérito, mas a gente sempre ouve assim, mas vai lá na China. Não, ele não tinha expectativa de voltar, né, João? Ele várias e várias vezes declarou que não voltaria mais. Mas voltou porque é o Palmeiras. Ele tem uma identificação muito grande. E com elenco milionário. Que eu tô falando. Quando a gente recebe um convite... Vai dirigir o Esporte. Quando a gente recebe um convite, o que você faz? Você vai lá e começa a analisar o teu elenco, analisa os outros elencos, analisa as competições, os resultados que teve, quais são as possibilidades. Ninguém pega e diz assim, eu vou assinar com o clube por assinar. E a torcida do Palmeiras ama o Filipão, né? É verdade. Quer dizer, ele voltou para casa, né? Voltou com filé mignon, né, João? Voltou. E eu acho que esse respaldo que o Palmeiras dá a ele, né? Que a torcida dá, que o clube dá, ele é muito ídolo da torcida. Isso aí deu a ele uma segurança grande para fazer o que ele está fazendo. Ele chegou, é diferente o momento que ele chega em relação ao Valentim, que treinou o time no final do ano passado, ao Cuca, o Roger nem se fala, né? Ao próprio Marcelo Oliveira, que foi campeão da Copa do Brasil, mas era engraçado. O Marcelo Oliveira foi campeão da Copa do Brasil jogando pelo Palmeiras. Foi. E aí o pessoal falava assim, mas esse time do Palmeiras não tem esquema tático, vive do goleiro lançar a bola pro centroavante. O que o Palmeiras faz hoje? É que a galera gosta do Filipão. O Filipão é o maior técnico do mundo. E o Marcelo Oliveira não tinha esquema tático que lançava a bola pro centroavante. O Palmeiras hoje, se você pegar, não tem o número aqui agora, posso tentar levantar. O número de bolas que o goleiro, seja o Everton, seja o Fernando Praz na última partida,
lança pro ataque, ligação direta, é enorme. Lembra do Cuca Caboclo, que todo mundo criticava? Sim, mas agora não. E olha que o Cuca tinha moral. Mas né? por quê? Porque ele tem respaldo junto à torcida. A galera gosta. E o time tá ganhando. Se tivesse perdendo, aí viriam as reclamações. É um treinador Mas ele tem histórico, esse né? respaldo, ele tem uma casca grossa, né? Sim. Responsável, ele mata no peito Tem muita currículo. coisa. Ganhou a E Libertadores, tem ganhou a gente Copa até do que fica Brasil. com medo de se posicionar diante dele. Tem situações como essa, né? Quando chega ali na hora da entrevista, não sei o quê, o cara já não vou fazer a pergunta um pouco Não, mais e o próprio pesada, jogador- porque senão ele vai responder meio torto, Eugênio. ele vai ficar mal pra mim. Falta a personalidade do outro lado também. O jogador se sente seguro. Porque o jogador fica pensando assim, se nós perdermos esse jogo, meu Deus do céu, como é que vai ser a saída? Como é que vai ser a torcida? Ele já sabe que não, deixa com ele segura. Ele mata no A peito. pressão toda é nele, alivia o time. Então isso dá tranquilidade para o jogador entrar em campo e realizar suas coisas. Entendeu? Ele realiza as coisas E uma ali com coisa que é segurança. fundamental, que eu acho que ele está sabendo fazer, que é o grande acerto para mim do Filipão no Palmeiras, é o fato de você botar todo mundo para jogar. Tá todo mundo feliz. E tá dando resultado. Mas é óbvio que vai dar, porque o elenco é bom. A gente já discutiu isso várias vezes aqui. Não podia botar o Lucas Lima porque estava por baixo. Botou, o cara rodou. O Davidson. O Davis. Então é o seguinte, tá todo mundo jogando. Tá todo mundo disputando o título, aparecendo, se destacando. Então, você tem um elenco de 30 jogadores felizes. Mas aí que tá. Essa é uma vantagem. O resultado eu acho que é importante, sabe por quê? Porque algumas vezes, até mesmo para o Palmeiras, já vimos times reservas serem colocados. E aí os resultados não vêm. Exato. E aí o que se fala, não tem entrosamento, não vai dar certo. Porque não treina Mas só junto, ganha porque não tem jogando. sequência de jogo. E aí, desde o primeiro momento que ele colocou, e o elenco é extraordinário, Vai dando os resultados vieram. E em cima dos resultados, confiança, vamos manter a rapaziada e tal. O resultado Tá mais tudo ou dando menos. certo, Se pegar né? no início, ele empata com o América Mineiro. É. Né? Mas ali com o time principal, né? Ali com o time Seja. principal, é. Aí pegou o Vasco com uma certa facilidade lá e ganhou do Vasco. Aliás, muita gente falou assim, ele ainda não foi testado, ainda não pegou um adversário. Não, foi de testado. moda. Todo jogo é um teste, Pô, João. Todo jogo é um teste, mesmo contra adversários mais fracos. Mas assim, não sou eu que tô Ele pegou dizendo, o Vasco não. que tava Muita mal gente falou e isso. venceu o Vasco que estava mal. Depois foi ganhando os outros jogos com o time reserva. Mas esse time hoje está melhor do que no início, por quê? Tá jogando. O time, pra ser bom, não adianta você pegar e botar uma vez e achar que no primeiro jogo vai jogar Lógico, bem. lógico. Vai ter que ter uma Não, é sequência. porque, por exemplo, me lembro de um jogo do Palmeiras, foi o Palmeiras contra o São Caetano, Campeonato Paulista. Pode ser, Miquelete? Me ajuda aí, você que tem uma memória. E aí o Palmeiras botou um time em reserva e perdeu pro São Caetano, dentro do Allianz Parque. Acho que era o Roger Machado, Campeonato Paulista. E aí falavam isso, não tem entrosamento, o time não joga junto, então vai dar errado e Então, tal. aí que deu- eu falo que o que o Filipão tem a favor dele. Né, O respaldo. né. Ele é o Perdeu? Filipão. Eu vou botar no próximo jogo, tá? É. Vou manter no próximo jogo. O outro, pô, desculpa, foi mal, não deu certo, vou voltar atrás. Quando você tem uma ideia, um o Filipão, projeto, você tem que insistir nele, apesar de resultados iniciais ruins. Se você acredita que vai dar certo ali na frente. Agora, se você não acredita ou você tem medo de receber a crítica, você não volta. Porque no Brasil existe isso, né, João? Existe. Se uma coisa. Gol do Chiquinho, tem- né? São Caetano 1-0, não foi? Foi isso aí. Tem zilhões de exemplos, não no futebol, na vida do dia a dia. Você faz uma coisa, aquela coisa não deu exatamente o resultado que você esperava. O que você faz no Brasil? Ao invés de melhorar aquela coisa, você acaba com ela. Exatamente. Você não existe a paciência. Peraí, Né. deu errado? Por quê? É bom? Vamos dar uma melhorada? Não, acaba logo e aí nunca vai acertar. Porque qualquer coisa que você vai fazer, de início, você vai ter dificuldade de adaptação. Depois, você vai corrigindo para melhorar. E o Toda Felipão toda tem um derrota tem um currículo, um aprendizado. estofo Sim. para fazer isso, né? Toda- O Filipão é o Filipão, ele tem história, ele tem currículo e aí ele pode. Toda derrota- Maurício Barbieri, por exemplo, Toda derrota tem um aprendizado, né? É. Eu já sei de onde eu não devo começar. Sim. Então, se você destrói aquela tua ideia e passa para uma outra ideia, Opa, peraí. você está começando. Vamos voltar no início do Você- programa aqui, então? Você está começando. Exatamente Vamos voltar no início do isso. programa, a seleção Você brasileira? está seleção começando. brasileira. Qual foi o aprendizado da derrota na Copa do Mundo? Ih, meu Deus.
Nenhum. É isso? Bem. Voltamos do mesmo ponto. A seleção não joga quarta, sábado, domingo. Voltamos do mesmo ponto. Diferente de analisar o Campeonato qualquer coisa Brasileiro, que na analisar a seleção. Jogar na terça completamente contra El Salvador. Olha aí. Joga toda semana. Muito bem, olha aqui, o três Grêmio competições. Imortal está mandando mensagem aqui, está lá em Itapipoca, no Ceará. Obrigado, Grêmio Imortal, é o Eduardo o nome dele. Está dizendo que presentão, expediente aos sábados, muito bom, estou adorando, maravilha. E nós também, muito obrigado aí pela sua participação. E mais ali do treinamento do Palmeiras, hoje pela manhã. E nós vamos agora para um rápido intervalo, é isso, produção? É intervalo?